Fala galera, esse é o vídeo tutorial para ensinar você como fazer o easter egg do novo mapa Shattered Vale. Esse aqui é um guia mesmo para poder te ajudar no passo a passo aí. Então se você puder deixar um like, vai ajudar muito o meu trabalho. Deu muito trabalho fazer esse vídeo, editar ele, gravar e conseguir trazer tudo bonitinho para vocês, mastigadinho aqui. E se você também quiser acrescentar alguma coisa com algum comentário, se você descobriu algo que possa facilitar, otimizar mais, fica à vontade para deixar nos comentários. E eu convido você a se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, o primeiro passo é você conseguir consertar o elevador. E para isso é muito fácil, o jogo já te dá toda a instrução. Ele vai te mostrar o lugar exato que você tem que ir para pegar as duas peças. A primeira você atira nesse computador para conseguir pegar uma placa eletrônica. E a segunda você vai precisar eliminar um zumbi que vai ficar ali na biblioteca e conseguir pegar um fusível dele. Fazendo isso, você vai atrás agora do elevador, montar esses dois dispositivos e desbloquear assim então acesso ao elevador. Agora nós precisaremos da Ray Gun Mark II. Nós podemos pegar na caixa ou podemos simplesmente esperar até o hall de 10 para conseguir pegar uma das peças. E lá nós vamos encontrar uma peça em um zumbi que vai estar ali na região da inteligência artificial da cena. Esse zumbi ele geralmente tem olho roxo e ele vai ser, essa peça vai ser um disquete. Nós vamos eliminar esse zumbi, pegar essa peça e agora nós iremos precisar retornar para a mansão. Lá nós vamos procurar por uma sala que fica ao lado da biblioteca. Lá tem um computador e uma impressora. Ao interagir com esse computador, a impressora vai começar a fazer um código ali e um papel vai começando devagarzinho sair. A gente vai esperar, assim que a gente conseguir pegar esse papel, nós vamos interagir na impressora, vendo uma palavra de 4 letras. Todas as vezes nas suas partidas será uma palavra com 4 letras. Essa palavra pode alterar de partida para partida, então fique atento nisso. O nosso objetivo aqui é se atentar a quais são essas 4 letras e identificar a ordem delas. Na minha gameplay, a palavra foi a palavra worm. E assim que eu identificar essa palavra, eu preciso ir até o quarto infantil e lá eu vou encontrar essa lousa infantil aí. Pessoal, o importante aqui é você se atentar no grupo de letras, né? Já que a minha palavra foi worm, a primeira letra que eu vou precisar identificar nessa lousa é a letra W. Como vocês podem ver, ela está lá no canto superior direito e junto com a letra W nós temos outras 4 letras. O que significa isso? Isso aí é um grupo de letras, ou seja, o primeiro número do meu código de 4 números será a letra W, que no caso representa ali 5 letras juntas, ou seja, o primeiro número será o número 5. Logo em seguida, a letra O, pessoal. E a letra O, ela está lá no canto superior esquerdo. Junto da letra O, nós temos mais 7 letras. Somando todas elas, nós teremos o número 8. E assim por diante. A letra R ali eu vou ter um combo de 6 letras e a letra M eu tenho ela apenas sozinha. Esse número sempre altera de partida por partida, então é importante você se atentar nisso. O grupo de letras representa um conjunto, esse conjunto somado é o número que você precisa encontrar. No caso da minha gameplay, foi o número 5861. E esse número eu vou colocar na cela onde tem um Doppelganger lá na região do túnel, aonde nós vamos para o Pack-a-Punch. Basta interagir no painel que fica ali do lado, colocar o número correto e assim que você acertar, essa porta vai ser aberta. Você agora pode eliminar o Doppelganger e ele vai dropar para você um braço e esse braço você vai usar para conseguir pegar a Ray Gun Mark II, que fica logo aí na região do túnel. Basta interagir nesse painel colocando o braço e agora você tem a Ray Gun Mark II normal, gratuitamente para você poder estar utilizando. Para continuar o easter egg agora, nós precisaremos fazer os upgrades dessa Ray Gun. E para fazê-los, nós precisaremos de 3 frascos vazios pelo mapa. Cada frasco é pego de uma forma diferente. O primeiro deles e mais fácil é você usar a Ray Gun para atirar naquelas pedras azuis que ficam pelo mapa. Eu conheço aqui 4 spawns que eu me lembro de cabeça, que são 2 dentro da mansão e um ali no spawn mesmo, onde nós já nascemos, e o outro fica lá na região do túnel. Destruindo eles com a Ray Gun, uma hora você vai conseguir um frasco vazio. E agora não importa a ordem, você faz na ordem que você quiser. Eu vou estar fazendo primeiro a Ray Gun azul, aquela que fica ali perto do Speed Cola. Nessa máquina você vai interagir colocando esse frasco vazio e assim que você fizer isso, vai spawnar um Mega Abominação ali na região inferior. Ali você vai perceber que tem 3 pedras menores e nós precisamos fazer com que esse Mega Abominação
eletrifique essas pedras. Ou seja, você não pode eliminar ele, você tem que deixar com que ele jogue aquele raio dele nessas pedras. Ao acertar elas, essas pedras ficarão azuis. E agora você precisa deixar com que ele dê aquele golpe de touro ali, onde ele bate as patas ali e sai correndo em direção a essas pedras. E quando ele fizer isso corretamente, com as pedras já energizadas, elas vão começar a flutuar. Se você conseguir fazer isso nas 3 pedras, o Mega Abominação simplesmente vai desaparecer, você não vai precisar se preocupar em eliminar ele, e agora você tem que proteger ali o centro dessa área que vai estar sendo energizada pela energia dessas pedras. Basta sobreviver com uma GS-45 atirando no seu pé ali que não tem erro nenhum. Ao finalizar isso, você pode pegar agora o frasco azul que você colocou, que antes estava vazio. E agora, basta ir até essa mesa que fica na região dos túneis para você conseguir liberar o upgrade da Ray Gun metralhadora, da Ray Gun azul aí, que na minha opinião é a melhor Ray Gun de upgrade que nós temos nesse mapa. O próximo frasco nós vamos encontrar debaixo do Double Tap, dentro dessa janela. E para conseguir pegar ele, nós precisaremos de uma granada de Casemir. E isso nós podemos comprar numa mesa de artesanato, mas parece que você consegue encontrá-la pelo mapa. Eu não vou saber te dizer ao certo aonde você vai encontrar ela, até porque eu não fiz ainda dessa forma, mas eu vi muita gente comentando que dá pra você pegar. Se você puder agregar nos comentários aqui, informando a galera onde conseguir encontrar elas, vai ser de muita utilidade. Assim que você pegar essa granada de Casemir, você lança ela na frente da janela e o buraco negro do Casemir vai sugar o frasco, até com que ele entre dentro do portal, e assim que terminar o efeito aí do Casemir, vai dropar para você um frasco vazio. Agora você pode pegar ele e você pode estar escolhendo qual você vai estar fazendo de upgrade da Ray Gun. Para esse próximo upgrade, nós vamos fazer a Ray Gun Sniper, ou Ray Gun amarela. Ela fica lá no spawn e você vai encontrar na estufa esse lugar para você poder colocar o frasco. Assim que você fizer isso agora, nós precisaremos procurar vagens pelo mapa. São aquelas plantinhas ali que ficam brilhando, e para a gente conseguir pegar a semente dessas plantas, nós precisaremos usar ali a Ray Gun normal, a Ray Gun Mark II normal. Eu tentei usar uma Ray Gun com upgrade, a Ray Gun azul, e não funcionou. Mas eu já vou deixar uma dica para vocês. Todas as vezes que eu fiz isso aí, eu sempre usei a GS-45 explosiva e sempre funcionou. Eu não sei se há um critério exato aí para poder conseguir pegar essas sementes. Eu sei que você tem que destruir elas, mas muitas das vezes você destrói a planta e nada acontece, só fica aquele gás ali. Então, até então, do que eu sei, se você usar a GS-45 como arma explosiva ali, sempre que você destruir uma dessas plantas, você vai conseguir a semente delas. Serão no total 4 sementes que você vai poder encontrar. E aonde eu encontro essas plantas? Elas geralmente ficam nas áreas externas do mapa, então aonde tem jardim, aonde você vai encontrar ali logo no spawn, bem nos cantinhos, e eu posso te antecipar, é difícil encontrá-las mesmo, tá? Elas ficam realmente bem escondidas. Eu não sei ainda quantos spawns são, mas você vai encontrar ali vários ali na First Room, você vai encontrar alguns ali perto da estufa também, então você vai procurando o que você vai estar encontrando, fechou? Até aproveitei para deixar alguns lugares para vocês poderem estar vendo ao longo aí do que eu tô falando. Assim que vocês encontrarem, então, agora você vai chegar na área da estufa e você vai encontrar essas cápsulas, onde você vai poder estar plantando essas vagens. E elas vão começar bem pequenininha e elas agora precisarão ser protegidas até que elas cresçam. É bem rápido esse tempo aí, eu diria que dá ali em torno de 1 minutinho para elas crescerem. E o que vocês têm que fazer basicamente é proteger mesmo. Os zumbis vão até elas, a tentar ali destruir elas e fazer com que elas acabem sendo podadas, né, e a semente delas caia e você tem que colocar novamente. Então você faça cada uma delas, a dica que eu tenho, né, é você fazer cada uma delas uma de cada vez. Não tente fazer todas, não plante todas e tente proteger todas, porque é bem difícil. O ideal mesmo é que você faça uma, proteja ela. Quando ela ficar grande, você larga ela ali, vai lá plantar outra, e assim você vai estar fazendo uma por uma. Se você estiver jogando, por exemplo, co-op, dá para cada jogador ficar em uma planta, cada um proteger ela tranquilamente. Se quer uma dica, a GS-45 é a melhor opção de arma, afinal ela elimina os zumbis em área, é bem fácil de estar protegendo usando essa arma. Assim que você conseguir terminar, essas plantas vão acabar sendo destruídas e agora você vai conseguir pegar o frasco tóxico, e esse frasco você pode levar ali para o spawn mesmo e já montar o upgrade da sua Ray Gun Mark II ali, Sniper, amarela, que na minha opinião é a pior Ray Gun, tá? É a mais fraquinha, não acho que vale a pena usar ela, acho que assim, você usa ela pro easter egg mesmo e depois você acaba descartando. Pelo menos, por enquanto, ela não tá sendo uma boa arma para se usar.
O último frasco que nós vamos pegar agora, pessoal, fica ali na região da inteligência artificial, ali na região dos túneis, exatamente. Você vai encontrar do lado da onde ficou essa prisão do Doppelgash, esses canos com algumas válvulas vermelhas. Nós então precisaremos pegar um machado Tomahawk. Nós podemos comprar ele na mesa de artesanato, como nós também podemos encontrar em alguns lugares do mapa, como lá no spawn, fincado numa madeira, um machadinho. Então você vai pegar esse machado agora e você vai estar lançando na segunda válvula. Se vocês perceberem bem, as válvulas ali tem uma marcação como letra A e letra B. Tem uma válvula no final que vai estar soltando uma fumacinha e a do meio vai ser a válvula que você deve acertar. Se você acertar ela, ela vai girar e vai fazer com que todas as outras comecem a soltar uma fumacinha. E agora, pessoal, nós precisaremos identificar qual é a válvula que nós precisaremos desativar. Para isso, nós vamos para a sala onde tem a inteligência artificial da Sen e lá nós vamos encontrar nessa cápsula o último frasco. E do lado esquerdo nós vamos ver ali se tem a letra A ou se tem a letra B. E para isso nós vamos aí identificar a letra e conforme a letra que está aparecendo aí do lado dessa cápsula, vai ser a letra que deve ficar soltando a fumaça lá. Então se tiver a letra A, por exemplo, você deve jogar o seu machado e tirar a fumaça lá da válvula vermelha da letra B. Se tiver a válvula, se tiver na cápsula a letra B, você deve tirar a fumaça lá na válvula vermelha da letra A. Tudo isso é feito com o Tomahawk. Parece ser chato, muitas vezes você vai tentar e não vai conseguir, não vai acertar, mas é muito simples, pessoal. Joga o machado, vai girar e quando você gira, você desabilita a fumaça ou ativa essa fumacinha. Se você fizer certo, a Samantha vai confirmar, vai fazer uma fala ali e basta você retornar ali para a sala onde está a inteligência artificial da Sen. Lá você vai ver que a cápsula agora vai ter uma fumaça laranja dentro dela, o vidro vai estar trincado. Basta você pegar um molotov e jogar nessa cápsula e assim que você fizer isso, o frasco vazio vai ser dropado para você. Agora, para conseguir colocar esse frasco vazio no seu dispositivo, nós iremos precisar encontrar uma caixa do Projeto Janus, aquelas caixinhas brancas que ficam em todo o mapa. São várias mesmo e você vai precisar procurar elas e pode fazer isso desde o começo da sua partida. Quando você encontrar uma delas, você vai lá e destrói, tá? E quando você fizer isso várias e várias vezes, na sorte, você vai conseguir uma bomba amarela, né? Uma bomba ali que você vai utilizar como se fosse um dinamite para poder estar abrindo uma passagem secreta aí na região dos túneis. Não tem segredo aqui, basta procurar por todo o mapa até encontrar essas caixinhas, encontrou, destrói elas ali com tiro, porrada, e você vai conseguir ou não essa bomba, essa dinamite. Conseguindo ela, explodindo essa passagem secreta, você agora precisa de 2 refletores, ou espelhos, como você quiser chamar. E para encontrar eles é muito tranquilo, eles ficam fixos em 2 lugares do mapa. Ali do lado do Quick Revive você tem uma fontezinha, basta chegar nesse lugar e interagir, e você vai pegar o primeiro refletor. O segundo fica perto da máquina do PhD Flopper, na região externa ali da mansão, novamente numa fonte, você interage aí e você consegue pegar o segundo refletor. Agora, ao entrar na passagem secreta ali, você vai colocar o seu frasco vazio nessa máquina. Assim que isso acontecer, um laser vai sair desse cristal azul apontando numa direção. Você vai ali agora e interage colocando um dos refletores. Fazendo isso, esse laser azul vai ser apontado para uma outra área. Você vai no final ali do laser e vai novamente interagir colocando mais um refletor. Fazendo isso, você vai perceber que esse laser vai estar sendo direcionado para uma estátua de um Doppelgash. Agora, basta você dar uma facada no cristal, fazendo com que uma energia seja guiada por esse feixe de energia azul, chegando até a estátua e dando vida a ela, fazendo com que você tenha que eliminar esse Doppelgash. Feito isso, pessoal, agora você vai precisar dar uma facada no primeiro refletor que você pegou. Apenas uma facada. E você agora vai pegar o outro refletor, o segundo que você pegou, e colocar no final dessa luz, desse feixe de luz. Dar mais uma facada e posicionando assim esse feixe de luz agora em outra estátua dessa sala. Novamente, você vai dar uma facada no cristal principal, gerando uma energia que vai dar vida à estátua. Mais uma vez, você vai ter que eliminar outro Doppelgash. E novamente, você vai fazer isso agora para a terceira estátua e vai ser da seguinte forma. Você vai dar uma facada no primeiro refletor que você colocou e ali
não precisa fazer mais nada, que ele já vai diretamente na terceira e última estátua. Dá mais uma vez a facada no cristal, gerando uma energia que vai dar vida à estátua e agora basta eliminá-la. E pronto, o fusível lá, o frasco vazio agora tem uma essência, tem uma energia. Basta pegá-lo e levar até a mesa que fica na região ali dos quartos infantis, ali próximo do PhD. E você vai conseguir estar montando agora a Ray Gun roxa, a Ray Gun de shotgun, como a gente costuma chamar aí, que é muito boa. Eu consideraria ela ali a segunda melhor, vale bastante a pena, ficaria só atrás mesmo pela falta de munição que ela acaba tendo. Agora que nós fizemos isso, nós vamos aí usar cada um dos upgrades das Ray Guns para conseguir liberar alguns quadros pelo mapa e também, é claro, fazer alguns rituais específicos. Nós vamos começar então pela Ray Gun roxa, já que nós terminamos ela, já vamos ingressar nela mesma. Ali perto da região do elevador, nós vamos encontrar um quadro, né, de Josiah Shen. Nós vamos então basicamente interagir nesse computador ao lado do quadro e ali alguns zumbis com olhos roxos irão começar a aparecer. Basta usar essa Ray Gun para eliminar esses zumbis e pronto, esse quadro agora deixa de ser somente um quadro e passa a ser uma passagem para uma sala de jantar que nós vamos ter ali. Nessa sala, pessoal, nós iremos precisar pegar um elixir que fica ao redor dessa mesa principal. Pegando essa garrafa de elixir, nós iremos agora procurar por 3 cálices que vão ficar espalhados pelo mapa. O primeiro deles fica logo na adega do lado mesmo dessa sala de jantar, do lado desse portal roxo, né? E nós iremos interagir nesse cálice, fazendo spawnar ali um guardião. Precisa só eliminar esse cara e nós agora já podemos ir para o próximo cálice, que fica na sala do dinossauro. Bem ali atrás, na área superior, como eu estou mostrando para vocês, em cima desse banquinho, interage com esse cálice, mais um guardião vai aparecer logo em seguida e você pode estar eliminando ele. Por último, nós vamos agora lá para o spawn e nós vamos encontrar em cima desse banco mais um cálice preto aí, interagindo com ele. Ele vai ficar com um caldo vermelho igual todos os outros. E novamente nós teremos um spawn ali de um guardião. Nós teremos que eliminá-lo para a gente poder então finalizar esta etapa. Assim que nós fizermos isso, nós vamos voltar para a sala do elevador. E ao chegar lá agora, olhando diretamente para o elevador, da esquerda para a direita nós vamos encontrar 3 números ou 3 combinações. Estando ela sempre ali na parede, meio que se fosse feito com sangue, nós vamos gravar esses números, porque eles são referentes a um código que nós iremos colocar em um cofre, para conseguir pegar essa última peça para o ritual. Então, no meu caso ali, o meu código foi 425537. Pego esse código então, que lembrando, varia de partida para partida, e agora eu vou nessa região da máquina do Death Perception. Lá eu vou encontrar esse cofre e vou interagir com ele. Enquanto eu estiver interagindo com ele, os zumbis não vão me atacar. E eu vou colocar então o código. Colocando corretamente, eu vou conseguir liberar uma peça que agora eu posso estar utilizando para fazer o ritual. É importante lembrar que se caso você erre 2 vezes esse código, você só vai poder retornar a fazer isso aí um round depois. Com essa peça agora em mãos, nós podemos ir até novamente a sala de jantar ali do portal roxo, do quadro roxo. E lá dentro agora nós vamos interagir nesse altar, começando o ritual. É importante que você tenha a Ray Gun roxa nessa parte, porque vai spawnar ali um zumbi especial, que no caso vai ser um guardião, e esse guardião vai ter uma proteção na vida dele, que só pode ser quebrada com a Ray Gun especial referente àquele portal, ou seja, a Ray Gun roxa nesse caso aqui. Então você vai ficar basicamente tirando essa proteção e dando dano com qualquer arma que você acha relevante, inclusive com a própria Ray Gun. Fazendo isso, você vai eliminá-lo e você vai então ter terminado o ritual aí do quadro roxo. Agora nós vamos fazer o ritual do quadro azul, e para ele nós iremos precisar vir na região aqui do elevador e nós vamos encontrar nessa caixa de itens abandonados aí uma pequena lâmpada. Nós vamos pegá-la e agora nós vamos levar lá para o saguão principal, onde tem um esqueleto de dinossauro. Aí nós vamos encontrar um espaço onde nós podemos colocá-la nessa posição, e assim que nós fizermos isso, essas 2 lâmpadas vão começar a piscar. Sempre vai ser uma piscando, ou a da direita ou a da esquerda, e você deve observar qual delas piscou. Assim que você identificar, lembrando que varia de gameplay para gameplay qual vai estar piscando, você vai interagir com a que piscou, acendendo ela novamente.
Depois disso, você vai olhar novamente para elas e agora elas vão ali acender uma das duas, uma primeiro, depois a outra, e basicamente aqui é um jogo da memória, extremamente fácil, onde vai ser ali 3 sequências. Então a primeira que você acendeu, vai ter uma segunda de 2 lâmpadas acendendo e depois uma terceira. Geralmente é uma assim, depois a outra e assim vai, tá? Fazendo isso, pessoal, nós vamos conseguir abrir uma passagem secreta que vai dar acesso ao interior ali dessa mansão. Chegando lá, nós vamos ver ali mais um quadro e dessa vez nós com a Ray Gun azul, nós vamos então interagir nesse computador, iniciando mais uma vez um momento ali onde zumbis com olhos roxos vão aparecer, você vai eliminá-los, então você vai energizar um quadro que vai passar a ser ali uma passagem para uma sala, ok? Lá nós vamos conhecer um cara que vai estar ali vagando, falando sobre bebidas e tal, e agora nós precisaremos ali trazer a bebida desse cara. Para isso, nós iremos precisar de um mod de munição específico, que é o mod de munição do Degeneração Cerebral, que é aquele esqueletinho ali que nós temos na máquina de munição, de armas ali, né, onde a gente consegue melhorar a raridade, enfim, da nossa arma. Nós vamos colocar esse mod de munição, que para muitos inclusive é o virado, e nós vamos agora precisar fazer um zumbi se tornar virado. Mas antes disso, nós precisaremos encontrar um sininho, pessoal. Um sino mesmo ali, quando você vai ali num bar, num restaurante, você toca o sininho para alguém vir te atender. É basicamente isso que nós vamos encontrar. E fica logo depois da sala da biblioteca, do lado dessa arma aí que nós chamamos de SWAT, né? E ali no vidro, você pode estar até usando uma arma para poder estar quebrando esse vidro, você mal consegue enxergar, mas esse sininho sempre vai ficar nessa posição. Basta interagir, pegar ele e agora você vai até o saguão principal, da onde tem o dinossauro, interagir ali nessa parte onde tem algumas bebidas para colocar esse sininho. Fica ali na frente e começa a eliminar os zumbis com o virado, até com que algum zumbi se torne um zumbi virado, se torne um zumbi aliado de você ali, e agora você vai interagir rapidamente, assim que você vê o zumbi virando, um zumbi virado, você vai interagir rapidamente nesse sininho, e esse zumbi vai pular ali o balcão e vai pegar uma bebida e começar a beber. Assim que ele terminar, ele vai dropar para você a bebida, e agora você pode estar levando essa bebida lá para aquela passagem secreta ali, e simplesmente nesse altar colocar ela e começar mais um ritual. É importante lembrar que aqui é legal você ter a Ray Gun azul para poder estar usando como fraqueza elemental do Mangler que vai spawnar aí dentro, para você quebrar ali a blindagem dele. Use outras armas para poder estar tirando vida dele também, não tem problema. E assim que você conseguir eliminar, mais um ritual foi feito com sucesso. Agora nós vamos pro último ritual. Esse último ritual, na minha opinião, é o mais chato, que você vai precisar pegar ali na região do ritual amarelo. Pegue também a Ray Gun amarela, a Ray Gun Sniper. E agora nós iremos precisar pegar 4 documentos, 4 livros, enfim. Esses documentos ficam ali próximos da região ali da biblioteca. E para você pegar esses caras, eles ficam apenas visíveis com o manto do éter. É como se você ativasse o manto do éter e eles aparecessem no mapa e você consegue pegá-los, inclusive não estando no manto do éter, tá? Mas você precisa ativar o manto do éter. Aqui, pessoal, eu já encontrei em lugares diferentes, mas tem alguns lugares que são até que padronizados. Eu joguei ali já 3 partidas em tentativa de easter egg, eu já encontrei em 3 delas, né, sempre em 2 posições exatamente iguais. Que no caso é sempre nessa lareira, tá? Eu sempre encontrei aí, em cima dessa escrivaninha, e também já encontrei na frente do portal ali, amarelo, e também já encontrei na frente em cima da mesa, inclusive onde a gente faz ali a peça no saguão principal, onde a gente pega a bebida, tá? Mas é legal vocês saberem que, por exemplo, lá no quarto infantil tem uma mala que você consegue estar encontrando, tem também uma bolsa que fica em cima de um sofá, perto da região que vai ali para o saguão principal. Então tem alguns lugares ali, eu acredito que a galera que tá jogando também pode acrescentar aqui nos comentários desse vídeo os lugares que já encontrou esses documentos, tá? Mas eu sei que você precisa ativar o manto do éter para poder estar encontrando eles, beleza? Assim que você encontrar esses documentos, você agora vai chegar ali na região da biblioteca e você vai perceber que existem 3 livros, né, brancos
no meio das prateleiras. Eles vão estar brilhando com o símbolo neles e tal. E aqui é muito simples. Vai ter uma ordem que você vai ter que ativar esses livros. E se você errar, não tem problema. Vai só reiniciar e você vai ter que fazer de novo. Então interage em um livro. E se você acertar, esse livro vai ficar com uma fumaça azul. Se você acertar os 3 livros, uma passagem secreta vai ser aberta no meio aí da biblioteca, onde você vai conseguir pegar um último documento e agora sim, com esse documento em mãos, você pode entrar dentro do portal e colocar ali nesse pilar o último ritual. Vai lá e elimina agora esse último zumbi, né, que no caso vai ser uma quimera, e é legal que você tenha a Ray Gun Sniper, a Ray Gun amarela, porque ela vai ser o que vai tirar ali aquela proteção e vai conseguir dar dano nessa quimera. Ao eliminá-la, pronto, você terminou o easter egg desse mapa. Agora, basta se preparar para a boss fight. Vamos lá então, pessoal, sobre a boss fight, a arma que eu recomendo você utilizar aí, com certeza é a Ray Gun Mark II como uma das armas, e eu acho que a versão metralhadora, a versão azul, é a mais poderosa contra o boss, tá? E também, se você puder levar ali como um segundo armamento, até então, do que eu pude testar, eu acho que as armas com mais munição são as melhores opções. Então XM4, as LMGs de forma geral, parece que a nova arma aí, que eu nem lembro o nome, que saiu também no Warzone, ela também vai ser uma arma que tá sendo meta, tá sendo muito boa para se usar. Então essas armas com mais balas são as melhores opções. GS45 e a própria SG12, eu não cheguei a testar a SG, mas a GS45 eu não acho que vale a pena, principalmente porque tem que ser muita bala para poder eliminar o boss, muita bala mesmo. E se você vai com uma arma que não tem tanta bala, você vai gastar tudo e vai precisar ficar comprando várias e várias vezes munição. Isso pode ser um problema se você não for com muita grana, por exemplo, você pode ficar sem grana lá, não vai ter munição, não vai ter bala, vai acabar perdendo o easter egg porque faltou munição. Então se puder levar Ray Gun e metralhadora, que eu acho que é muito boa, coloca Pack a Punch nível 3, leva uma arma com bastante bala também para estar te ajudando, coloca raridade lendária, Pack a Punch nível 3 também padrão, tá? A Wonderwolf DG2, que eu não comentei muito sobre ela, ela não é necessária para o easter egg, mas é uma arma muito boa lá. E a minha principal dica para boss fight é que você leve o Chopper Gunner, ou todo mundo que for jogar com você leve o Chopper Gunner, afinal são 4 fases desse boss que são tensas, tá? É um boss com muita vida, ele é bem forte, tem alguns ataques ali que te dão muito dano, então eu recomendo que se você puder levar o Chopper Gunner, todo mundo vai ali gerenciando quem que vai usar um de cada vez. Beleza, pessoal? Se eu te ajudei nesse vídeo, é muito importante que você deixe um like nesse vídeo para me ajudar no meu trabalho, se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos como esse também aqui. Se você quiser fazer os outros easter eggs do Black Ops 6, já tem vídeo de cada mapa com tutorial completo para poder estar te ajudando. E é isso, pessoal. Quero agradecer especialmente a você que se tornou membro do canal e nos ajuda diretamente a continuar com o nosso trabalho e convidar você a acompanhar as nossas lives, que lá a gente vai estar ajudando muita gente a fazer o easter egg desse novo mapa. É isso, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço, valeu, falou, e eu fui.